O Grêmio reconhece internamente a queda de rendimento. Comissão técnica aponta problemas mentais, táticos e coletivos. E o momento negativo se consolida depois do resultado da Sul-Americana. Mas tem um detalhe grande e importante: o Grenal. O cenário ganha peso. E a gente precisa falar sobre as últimas horas, a tentativa de remobilização urgente que pode afetar a escalação aqui no Diário do Grêmio KTO. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas horas, é o Diário do Grêmio KTO. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Esse conteúdo é um oferecimento de KTO, para você brincar, se divertir com responsabilidade, na boa, né? Sempre na brincadeira. Lembra que lá na KTO tem chance extra, tem ganho antecipado, tem mil formas de tu te divertir, mas sempre com juízo e responsabilidade. Até porque a KTO é um site de entretenimento esportivo, proibido para menor de idade. E é a KTO que me permite trazer as informações das últimas horas. A gente abre aqui falando sobre o momento do Grêmio, que tem uma vitória nos últimos 7 jogos. E isso é muito importante de ser avaliado no detalhe. E foi isso que foi feito nas últimas horas no vestiário. A leitura interna faz um recorte bastante específico, que é deste momento de uma vitória em 7 jogos. A queda mais acentuada, evidentemente, foi agora no jogo contra o City Torque, mas que começou no empate diante do Remo. E é a partir daí que o Grêmio, como clube, identifica uma queda consistente de desempenho. A comissão técnica tem apontado muito para o lado mental. O técnico Luiz Castro, depois da derrota para o Torque, falou que o time ficou mexido e atrapalhado após empatar com o Remo, que os jogadores parecem ter perdido a noção dentro de campo, desaprendido conceitos que estavam já bem implementados, e que isso é difícil de tu resgatar assim, de uma hora para outra. Mas o Grêmio precisa, e todo mundo concorda no bastidor, que vai precisar haver esse estado. Segundo o técnico, a equipe perdeu confiança e passa por dificuldades justamente por isso. Isso se reflete nos resultados e principalmente nas atuações. Um ponto que foi identificado é a falta de estabilidade no meio-campo. É um setor que vem sofrendo mudanças constantes, muito por conta das lesões, tá? Das ausências. E a avaliação é de que o time ainda não encontrou um equilíbrio que seja funcional, eu acho que essa é a palavra. Isso afeta tanto a construção ofensiva quanto a proteção defensiva, e o Grêmio tem pecado nas duas áreas. Tem também um outro ponto importante, que é o baixo aproveitamento no ataque. Existe no setor ofensivo do Grêmio, e essa é a leitura da comissão técnica, muita previsibilidade. O Grêmio constrói sempre do mesmo jeito, chega lá na frente e acaba perdendo oportunidades que são criadas. Mas principalmente, cria quase sempre da mesma maneira, que é muito na base dos cruzamentos. O Grêmio está muito dependente de jogadas lateralizadas. A comissão técnica está fazendo essa avaliação. E essa é uma avaliação que ela é crítica ao time, mas também pode ser crítica ao próprio trabalho. O ataque deixou de reproduzir padrões anteriores que haviam consolidado, por exemplo, um time na reta final do Campeonato Gaúcho. Por isso que a projeção para o jogo contra o Internacional aparece como um ponto de interrogação. A comissão técnica tem sinalizado necessidade de ajustes, mas a gente não sabe até que ponto esses ajustes vão acontecer. Claro que é sem focar em nomes que as informações chegam, né, do bastidor. A prioridade é melhorar a associação entre os atletas, a forma como o Grêmio se comporta dentro de campo, a forma como o Grêmio troca passes, é tentar dar tranquilidade realmente. Eu acho que nas últimas horas a gente tem percebido essa ideia do Grêmio de tentar passar tranquilidade. E por isso que pouco tem se comentado. Mas ainda assim tem algumas coisas que vazam, como esses diagnósticos que eu passei aqui. Algumas definições vão surgir nas próximas horas, tá? Porque tem treinamento, o único trabalho forte vai ser nesta sexta-feira pensando no Grenal. O Monsalve deve retornar ao time como titular, como jogador criativo. O Noriega também, nesse meio-campo ele está confirmado, é o primeiro volante, é o titular. E existe uma dúvida real, tá, no meio-campo, que é entre Arthur ou Nardoni. E essa dúvida ela me pega muito, porque o Arthur é o melhor jogador do Grêmio na temporada de 2026, só que o Grêmio está procurando encaixe.
Pelo que a gente sente, e é natural isso, não estou falando nenhuma coisa extraordinária, a corrida entre Arthur e Nardoni, ela já está corrida. É Arthur. Só que se coloca a dúvida apenas por uma questão de necessidade. Quando a gente joga esta dúvida, ou quando esta dúvida chega do Grêmio, me parece muito claro que o meio-campo com 3 volantes, sem Monsalve, de Noriega, Arthur e Nardoni, está completamente descartado. Porque está chegando a dúvida entre Nardoni e Arthur, é porque 3 volantes não vai acontecer no Clássico Grenal. Na defesa também algumas mudanças importantes, que são os retornos dos garotos do sistema defensivo, Vieri e Gustavo Martins, mas principalmente a titularidade de Pedrinho. Pedro Gabriel deve começar o Clássico do final de semana, mesmo sendo no Beira-Rio. Foi a melhor resposta na lateral esquerda, na ausência do Marlon, e ele vai continuar tendo oportunidade. Pelo menos é isso que está se prometendo. No ataque, esse é um setor que a gente só tem uma certeza, né? Ou na verdade duas. Joga Carlos Vinícius e joga Muso. Mas a disputa entre Enamorado e TT, ela é real. E há um grande ponto de interrogação aí. A formação final vai ser definida nesse treinamento de sexta-feira. Mas mudanças estão sendo prometidas. A CBF comunicou o árbitro do Clássico Grenal. Apita Bruno Arleu de Araújo. A gente está falando aqui de um árbitro FIFA de 43 anos que tem 383 partidas na carreira e 16 jogos na temporada. É um perfil experiente para um jogo grande. Eu sei que o Bruno Arleu de Araújo não agrada muita gente, mas convenhamos, o torcedor e o dirigente não se agrada de nenhum árbitro. Mas Bruno Arleu de Araújo pelo menos é um cara experiente que vai apitar o Clássico Grenal. O Grêmio entra nesse Grenal após reconhecer internamente suas dificuldades. E o diagnóstico me parece que está feito. Corrigir este diagnóstico é que é o grande desafio. A gente está falando aqui de um diagnóstico, né, que é da comissão técnica. O diagnóstico da direção, ele ainda não foi revelado. Só que tem um detalhe. O discurso dado pelo Dutra Júnior depois da derrota para o City Torque é de um diagnóstico que tem apontado para o treinador. Risco de demissão? Não acredito. Mas eu gravei um vídeo mais cedo que está aparecendo aí na tela, falando justamente sobre os riscos que corre o técnico Castro. Recomendo você assistir. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, a gente se vê. Tchau, tchau.